noite, meu povo. Vocês conseguem me escutar bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Tudo certo? Conseguem me escutar? Vamos lá, gente, compartilhei com vocês aí no chat, logo no comecinho, o nosso material que serve de referência para a aula de hoje. São 2 arquivos. É a aula de revisão de AV1 e mais um estudo de caso, que eu acho que vocês já viram ele durante a nossa disciplina, mas eu quero que vocês revisitem esse estudo de caso agora. Professor, qual que é a finalidade desse estudo de caso? Nós vamos utilizar esse estudo de caso dentro da nossa avaliação parcial, certo? Então, dentro da nossa avaliação, algumas questões estarão fundamentadas nesse estudo de caso ou no conteúdo fornecido por esse estudo de caso, certo? Como é que vai funcionar a nossa avaliação parcial na nossa próxima aula? A gente vai entrar um pouquinho mais cedo. Eu vou tentar iniciar com vocês efetivamente às 20h30, certo? Nós vamos aguardar até às 20h45 para que os demais alunos da turma possam estar presentes. E em seguida eu vou liberar a atividade de avaliação. E aí vocês vão ter de 15 para as 9 até as 10 horas para realizar essa atividade. Como que vai compor essa avaliação de neurociência aplicada ao marketing? Ela vai ter questões abertas, discursivas, e vai ter questões de múltipla escolha. As questões abertas, em sua grande parte, vão ser contextuais a esse estudo de caso do neuromarketing como ferramenta complementar no estudo do comportamento do consumidor. Ou seja, vão relacionar o que a gente estudou de comportamento do consumidor, que a gente estudou de processo de compra, com os conceitos do neuromarketing, que são muito bem tratados lá nesse estudo de caso, certo? A gente vai ter, salvo engano, são 4 questões abertas, e outras 12 questões Tá mudo, professor. Alguém me colocou no mudo. Ainda bem que não aparece quem é. Vamos lá, novamente. Nossa avaliação, então, na próxima segunda-feira, iniciando às 15 para as 9 e indo até às 10 horas. 12 questões, ou melhor, 14 questões, 4 de múltipla escolha e 10 questões, 4 abertas e 10 questões de múltipla escolha, certo? E algumas questões trazem contextos referentes ao artigo que eu compartilhei com vocês, que é o artigo que fala sobre as estratégias de neuromarketing aplicada aos conceitos de comportamento do consumidor. Ok? No total, pessoal, as questões vão valer 100 pontos. As abertas valem 10 e as de múltipla escolha valem 5, dependendo, óbvio, da complexidade dessas questões. Se a questão for muito difícil, a de marcar pode valer 10 também. Ok? Então, a gente vai liberar os acessos por aqui, pela plataforma do Teams, e vocês vão ter até as 10 horas para responder a atividade. Eu só vou considerar as atividades que forem respondidas até 10 horas. Depois desse horário, com a tolerância máxima de 15 minutos, o sistema bloqueia e vocês também não vão mais conseguir responder a avaliação. Ok? Cada um vai fazer do seu computador. Aí, Oi, pode falar. O que foi respondido vai ser contabilizado, né? Exatamente. Exatamente. Mas dá para responder tudo. Dá para responder tudo tranquilinho. Professor, Oi. esses aplicativos que o senhor está colocando vai estar no Teams, na parte do computador, né? No celular, dá para pesquisar? Deixa eu explicar. É o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui pelo chat de aula, tá certo? Tá, ótimo. Pelo tá chat certo. de aula. Fica mais Depois, fácil.
Esse link, na verdade, ele é da plataforma do Microsoft Office, daquele Forms, que é o mesmo formulário que a gente usou da outra vez. Então, dá para acessar pelo celular, certo? Sem nenhuma dificuldade. Esse para eu estudar, né? Não, a prova. Vai dar para Isso acessar não são a normal. prova, esses outros que o senhor está colocando aí, aonde? Porque tem pesquisa que só no computador dá certo, no celular não dá. Do Teams. Entendi. Olha, o formulário... Tá em que parte para a Gente, gente estudar? vamos lá. Eu subo todo o material das aulas. Quando eu subo aqui para apresentar para vocês, ele já fica salvo dentro das pastas de material de aula, que ficam aqui onde fica equipe. Aí você seleciona a equipe, aí tem postagens, arquivos, blocos de anotações, tarefas e notas, lá no cabeçalho. Aí você vai em arquivos. E lá em arquivos tem todos os documentos que foram utilizados, certo? Ok, certo. E eu também subo normalmente no Sava. Eu vou atualizar as pastas do Sava amanhã com esses 2 últimos arquivos, que é o estudo de caso e também os slides da aula de revisão, certo? Certo. Outra questão que a gente precisa mencionar. Os meus slides da aula de revisão, pessoal, são apenas tópicos de outros slides que vocês já têm, que são das nossas aulas, certo? Então, eu apenas coloquei aqui o que eu julgo que será mais importante para que vocês possam focar os estudos naquilo que, de fato, é mais relevante para a nossa avaliação. Essa é, basicamente, a estratégia. Para que vocês não percam tempo, por exemplo, em assuntos que não vão ser necessários e que vocês podem tê-los como referência a vida inteira, que não faz muita influência em sabê-lo ou consultá-lo, ok? Então, basicamente, essa é a nossa distinção. A ideia da aula de hoje é falar sobre esses tópicos e aspectos principais que vão ser abordados como conteúdo na nossa avaliação. Eu estou com a avaliação aberta aqui e vou comentar com vocês agora, mesmo vou passar em todos os slides, mas eu vou fazer questão de comentar com vocês os pontos que eu considero como mais importantes para o estudo, tá? Vai ficar gravada a aula, mas quem tiver com papel e caneta na mão e quiser anotar, fica à vontade. Quais são esses aspectos? Definição de neuromarketing e os elementos que o compõem. Relação entre neuromarketing e comportamento do consumidor, jornada de consumo. Professor, fala só mais devagar que eu estou anotando, por favor. Tá, vamos lá. Definição de neuromarketing, os elementos Vamos devagarzinho. Calma, devagar, respira. Gente, eu vou passar tudo nos slides de novo, meu povo, mas vamos. Definição de neuromarketing e os elementos que o compõem. Segundo aspecto, relação entre o neuromarketing e a jornada do consumidor. Não entendi nada, professor. Vai para a terceira. Relação do neuromarketing com o consumidor, é? A jornada do consumidor. Vamos lá, em frente. A primeira definição de neuromarketing, o quê? Definição de neuromarketing, os elementos que compõem o neuromarketing. Vou falar sobre isso daqui a pouco aqui, no primeiro slide logo. Que mais? Vamos falar sobre as questões éticas do uso de neurociência, ou de neuromarketing. Isso tem lá no artigo. Ele está estático. É para ele estar passando? O que é que tá lá? O que é que tá? O slide está estático. Não, eu não passei ainda não. Estou só colocando os tópicos, porque eu estou com a prova aberta aqui, aí eu estou comentando com vocês para depois eu ir para os slides. Foi nós. Tá. Esse último aí foi qual? O terceiro? O primeiro. Gente, Questões é para captar, não é para gravar, não. É para gravar, porque vai cair na prova. Esse bebê não aguento, não. Vamos lá. Aspectos éticos sobre o uso da neurociência. Vocês devem imaginar do que se trate, mas eu vou comentar com vocês que isso aqui é específico em função do artigo. Quando vocês lerem o artigo, vocês vão entender um pouco mais sobre esses aspectos, certo?
Objetivos do neuromarketing é algo que vocês precisam estudar e revisitar muito bem. A composição cerebral, que é cérebro reptiliano, neocórtex, cérebro límbico. Estudem bem essa relação entre as três partes. Que mais? Os aspectos gerais da neurociência. Para que a gente usa a neurociência no marketing? Como é que funciona essa integração entre neurociência e marketing? Por que ela é importante para as forças de vendas? Esses aspectos da relação entre neurociência e marketing, certo? Estudem um pouquinho também sobre marketing sensorial. Revisitem lá aqueles slides onde a gente comentou sobre os sentidos, sobre o uso das cores, sobre, enfim, esses elementos que são muito utilizados na campanha, na propaganda, na experiência com o produto. Isso vai ser colocado também em questão. Definição de branding e os aspectos do branding. Definição de branding e os aspectos de branding também vão ser cobrados. Criação de valor para o cliente. Como funciona o processo de criação de valor para o cliente, como é que ele é pensado, quais são os aspectos que interagem com ele, aonde entram as nossas estratégias de neurociência nesse contexto, criação de valor para o cliente, certo? Comunicação integrada de marketing e a relação dela com a neurociência. Não entendi o último. Comunicação integrada de marketing e a relação com o uso de ferramentas de neurociência. Vai ser o último slide da nossa revisão. E os princípios da persuasão do professor Robert Cialdini. Olha como eu sou uma pessoa legal. Não cobrei o conteúdo mais chato e mais difícil, que eram os arquetipos do Jung. Esse não vai ser cobrado. Podem ficar tranquilos. Isso é bacana. Professor, qual é o último mesmo? Os princípios? É o do Robert Cialdini. São os princípios de persuasão do Robert Cialdini. De nada, eu digitei tudo no chat. Pessoa muito útil. Ela digitou tudo no chat de forma rápida. Ela está no notebook. No meio. Quem está pelo celular não consegue fazer essas façanhas. Foi, professor, ajudando aqui, né? Os coleguinhas. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos retomar alguns desses conteúdos que eu acabei de falar. Bom, vocês estão com a lista aí na mão. Sempre que eu for falando, vocês vão associando, certo? Para a gente começar essa aula de revisão de hoje, a gente vai revisitar algumas questões que deram origem a essa disciplina, né? Hoje, por incrível que pareça, todo mundo resolveu vir para a aula. A gente está com 27 pessoas online, no total de 34 alunos matriculados. Olha que maravilha, né? Tá gravando, né, a aula? Estou gravando a aula, mas tudo no mundo é o foco pela revisão. Vamos em frente. Vamos revisitando. Perto da prova é assim mesmo, aparece todo mundo. Desse jeito. Vamos revisitando alguns conteúdos, né? Primeiro, a gente teve uma questão fundamental quando nós iniciamos essa disciplina, que era a gente entender como a mente humana ela se comportava e qual era essa relação que existia para a gente estudar o neuromarketing, né? Essa neurociência que é aplicada como ferramenta de marketing. E aí a gente começou a se questionar por que essa neurociência, por que esse neuromarketing ele é tão importante para fortalecer as estratégias de comunicação. E depois a gente passou a se questionar o quanto o uso dessas ferramentas podem contribuir, de fato, para as empresas que a praticam de forma correta ou para as estratégias de comunicação que a utilizam na sua totalidade. Basicamente, tudo que a gente viu ao longo dessa disciplina foi para responder essas três questões. Por que a gente estuda o neuromarketing? Como é que a gente utiliza ele para fortalecer estratégias de comunicação? E o que as empresas ganham de contribuição a utilizar de forma correta cada uma dessas estratégias. E a gente foi, ao longo do tempo, vendo todas essas relações. Começamos com o contexto dos elementos que compõem o neuromarketing, que é essa combinação entre psicologia, neurociência e marketing. Essa foi a primeira reflexão que nós fizemos
em relação ao neuromarketing. Nós vimos que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, que a neurociência visa entender as relações que acontecem cientificamente ou clinicamente no corpo humano, e que o marketing visa atender às necessidades e desejos do consumidor. E aprendemos que, quando combinadas, essas três ciências podem nos trazer muito mais conhecimento, não só sobre o comportamento humano, mas sobre o comportamento dos nossos consumidores. E entendendo melhor o comportamento do consumidor, eu consigo pensar melhor no tipo de oferta que eu vou fazer, pensar melhor no tipo de campanha que eu vou levar até ele, pensar melhor no tipo de produto e no tipo de serviço que eu tenho para entregar para aquele meu cliente final. Então, basicamente, é uma correlação entre psicologia, neurociência e marketing. A essa combinação entre esses três elementos, forma-se o que nós chamamos e estudamos como sendo o neuromarketing. Esse neuromarketing, pessoal, vai partir do pressuposto de que cerca de 80% das decisões do nosso dia a dia são tomadas de forma inconsciente. E é com base nessa premissa de que cerca de 80% destas decisões são tomadas de forma inconsciente que o marketing, que a gestão e que a psicologia resolve se dedicar a estudar a mente humana. Primeiro, para entender por que essas decisões são tomadas de forma inconsciente. E quando eu falo de 80% das decisões, a gente não está falando de 80% das decisões de consumo. Não, não é isso. É de todas as decisões que nós tomamos. Então, a psicologia estuda a mente humana para responder o porquê as decisões corriqueiras de convivência são tomadas de forma inconsciente. O marketing estuda a mente humana para entender por que grande percentual dessas relações de consumo também são tomadas de forma inconsciente. E aí, em determinado momento, a gente se esbarra num dilema ético. Será que o marketing, entendendo bem sobre essa questão da mente humana, não passa a utilizar isso de forma equivocada? Será que o marketing, sabendo que a mente humana consome de forma inconsciente, não utiliza essa ferramenta para que cada vez mais essa atividade cresça proporcionalmente, para que as pessoas consumam ainda mais de forma inconsciente? Será que não se utiliza uma ferramenta de marketing para utilizar gatilhos que permitam que as pessoas que tomam as decisões de forma consciente também passem a tomá-las de forma inconsciente? E é aí que surgem os primeiros dilemas éticos do uso da neurociência aplicada ao marketing. É sobre a validade do uso desses dados, a forma como eles são utilizados. Até que ponto o marketing informa, até que ponto o marketing comunica e até que ponto ele visa criar processos de compra que teoricamente não aconteceriam, ou estimular processos de compras inconscientes. Até que ponto isso pode gerar a satisfação do consumidor, até que ponto isso pode gerar insatisfação, até que ponto isso pode causar aquele terminho que a gente viu lá na aula de consumo, chamado dissonância cognitiva, que é justamente um sentimento de equívoco no pós-compra. Então, é daqui que partem todos os dilemas éticos da neurociência. O uso dela é para entender o porquê as nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. E essa neurociência, pessoal, ela vai ser aplicada de forma multidisciplinar. Então, a neurociência, ela é uma disciplina que vai se relacionar com a medicina, com a matemática, com a química, com a biologia, com a psicologia e com a física. A neurociência vai perpassar todos esses campos. Na medicina, por exemplo, a gente tem aquelas técnicas que fazem o mapeamento cerebral. Na matemática, por exemplo, a gente tem a capacidade rápida de cálculo. Na psicologia, a gente tem o próprio estudo do comportamento. Na química, a gente tem a percepção de sinapses. Na biologia, a gente tem as reações biológicas naturais, os condicionamentos. Então, a neurociência vai se relacionar com todos esses campos. Ela é, como está dito, uma jovem ciência multidisciplinar. E quais são os objetivos do neuromarketing, que é o estudo da neurociência aplicado ao nosso contexto de marketing? Basicamente, pessoal, é conhecer como o sistema nervoso reage a uma enorme quantidade de estímulos que o consumidor está exposto e a linguagem do cérebro.
Então, o neuromarketing visa entender como o consumidor reage a um estímulo. Esse estímulo normalmente vem através de uma comunicação. E o como o corpo dele reage e como o cérebro dele reage a determinada linguagem específica que foi colocada naquela campanha. Se é uma campanha de imagem, ela tem uma linguagem. Se é uma campanha escrita, ela tem uma linguagem. Se é uma campanha que vai por áudio, ela tem uma outra linguagem. Então, de que forma o nosso cérebro reage a cada uma delas? Um outro objetivo do neuromarketing, que está muito bem colocado aí, é trabalhar o melhor formato de mídia e anúncio, para que o consumidor se lembre por mais tempo do seu produto. Então, além de comunicar, o neuromarketing visa responder à pergunta-chave: como eternizar isso na mente do consumidor? De que forma o consumidor cria afeição por uma campanha? Afeição por uma publicidade, afeição por uma divulgação ou afeição por um produto? Esse é um dos objetivos do neuromarketing. Também é objetivo dele analisar o impacto emocional da sua comunicação e trabalhar os aspectos de marketing, preço, promoção, posicionamento, dentre outros tantos. E também compreender cada vez mais as necessidades e expectativas do consumidor. Através da onde? Da mente dele. Através do cérebro desse consumidor. E a gente se pergunta normalmente quais são as diferenças entre esse novo neuromarketing e o nosso corriqueiro ou convencional marketing. E a diferença é muito básica. No marketing, a gente pergunta para o cliente ou para o consumidor o que ele deseja. E a gente acredita numa resposta típica do cliente. Isso é o corriqueiro do marketing e da pesquisa de marketing também. Eu pergunto para o consumidor o que ele quer e, quem sabe, eu produzo aquilo que aquele consumidor espera, o que ele tem de expectativa ou de necessidade. Só que a grande questão é essa. O ser humano, a psicologia explica que ele é instável. Ele pode mudar de opinião de forma rápida. Ele pode simplesmente não entender o que ele precisa. Essa é a função da psicologia. Entender de que forma a mente humana se comporta e de que forma o comportamento humano é reflexo disso. Então, ao invés de tentar adivinhar ou testar uma ideia que venha a atender o consumidor, o neuromarketing parte de um outro pressuposto. Ele parte do pressuposto de que o cliente, de fato, não sabe do que ele precisa. Ou não sabe o que ele quer ou o que ele deseja. O neuromarketing, ele pergunta para o consumidor o que ele deseja, mas ele não confia em 100% da sua resposta. Então, a ideia é compreender as relações de consumo através de observações da neurociência para justificar se, de fato, aquilo que o consumidor está me informando que é o que ele quer, é de fato o que ele quer, deseja e precisa. Essa é a grande evolução entre o marketing e o neuromarketing. Um pergunta o que o cliente quer e confia cegamente nisso. Não analisa nenhuma resposta externa do cliente. Nenhum comportamento, nenhuma entonação, nenhuma interação, nenhum engajamento, nada do tipo. Eu pergunto e ele responde. É uma pesquisa de marketing convencional. A neurociência não. O neuromarketing, que é o que utiliza essa ferramenta da neurociência, ele parte do pressuposto de que o consumidor não sabe o que quer. Ele escuta a resposta do consumidor e ele analisa todo um contexto de consumo em relação àquilo. Ele pode analisar até mesmo a frequência cerebral que alguém tem quando dá uma resposta e chegar à conclusão de que aquela pessoa não está mentindo. Já viram aquelas máquinas da verdade? Que são máquinas que vão fazendo uma frequência que quando a pessoa mente, dilata o olho, aquela variação aumenta com determinada frequência. Aquilo tudo existe, gente. Aquilo tudo é porque o cérebro da gente, quando ele fala algo inverídico, uma parte específica do cérebro ela é ativada. E aí, automaticamente, se eu estou monitorando através de neurociência, eu consigo saber o que de fato aquela pessoa está falando e qual percentual daquilo é verídico ou é inverídico. Óbvio que não a fundo, óbvio que não dessa forma como eu estou colocando, mas a ideia essencial da neurociência ou do neuromarketing é isso. É saber que o cliente às vezes não sabe o que de fato deseja e tentar entender ao máximo o que ele precisa. E mesmo se você não entender de fato o que ele precisa, você ter na manga os atalhos, que são aqueles encurtadores de percurso de consumo que vão fazer o teu cliente tomar decisões de forma mais rápida.
Essa é a ideia e o contexto básico que diferem marketing de neuromarketing. Essas duas perspectivas que são muito próximas, mas ao mesmo tempo partem de pressupostos que são muito distintos. Para estudar e compreender o que acontece no inconsciente, é preciso que a gente entenda também as relações fisiológicas do corpo humano. E a neurociência permite isso. Então, o neuromarketing, ele mede as respostas físicas quando você faz uma pergunta, por exemplo. Eu posso te perguntar o que você quer. E as suas respostas físicas podem ser completamente distintas. Algumas técnicas clínicas que são utilizadas no neuromarketing são a decodificação de expressões faciais, o weight tracking, que é para onde a visão vai se direcionar no momento que aquela pergunta é feita, a análise do tom de voz, ou seja, a entonação que você faz quando você está dizendo determinada informação, o acompanhamento dos batimentos cardíacos e pressão arterial, o eletroencefalograma, que é aquele mapeamento mental onde aparece a cabeça, o crânio da pessoa e aparece as partes do cérebro que são ativadas, e a ressonância magnética, que faz basicamente o mesmo tipo de monitoramento, né, das ativações neurais. Então, todas essas estratégias de neurociência são somadas ao contexto de marketing e criam o que nós chamamos de neuromarketing, que vai se diferenciar do conceito tradicional que nós temos de marketing. Esse neuromarketing leva em consideração, prioritariamente, que o cérebro ele tem 3 partes. E existem 3 partes do nosso cérebro que são envolvidos nessa tomada de decisão, que são efetivamente esses elementos que eu estou colocando como o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex, que vocês podem ver melhor nessa imagem. Essa composição do cérebro, pessoal, ele vai nos dizer que o nosso cérebro reptiliano, ele controla tudo o que é responsável pela sobrevivência, como a respiração, os batimentos cardíacos. Isso tudo é ativado de forma primitiva. E os estímulos primitivos podem ser o medo, fome, a raiva e outros tantos como esse. Então, esse cérebro reptiliano, ele é aquele que toma decisão de forma rápida. E, normalmente, é ele que as estratégias de neuromarketing vão ativar. O cérebro límbico, ele vai processar emoções mais complexas. Esse é responsável, por exemplo, por armazenar dados e é ativado por sensações que envolvem os 5 sentidos. Então, digamos que eu entrei numa loja para fazer um consumo. O cérebro reptiliano deseja aquele consumo. O cérebro límbico vai combinar todas as experiências que eu tive naquele espaço, a minha sensação e poder de compra. Ou seja, uma demanda do cérebro reptiliano vai ser interpretada pelo cérebro límbico, através de emoções um pouco mais complexas. Como, por exemplo, a gente comentou da fábrica da M&M. A fábrica de M&M's, ou melhor, a loja de M&M's lá nos Estados Unidos, ela tem uns tobogãs para as pessoas brincarem, ela tem o cheiro dos M&M's quando você entra, ela tem uns M&M's gigantes para você pegar e fazer foto. Então, você ali está ativando todos os seus sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, todos eles estão ativados de forma conjunta. E eles são, na verdade, né, a fonte de comunicação com o nosso cérebro límbico. O neocórtex, pessoal, por sua vez, é a parte que acreditamos utilizar nas tomadas de decisão, já que ele é uma parte controlada e onde o raciocínio do nosso lado social vai estar refletido nela. Lembram que a gente comentou? O cérebro reptiliano toma uma decisão, o cérebro límbico interpreta essa decisão e o neocórtex muitas vezes tenta justificar essa decisão, caso ela já tenha sido tomada. Se ela não foi tomada ainda, o cérebro límbico quer, melhor dizendo, o cérebro reptiliano quer, o cérebro límbico interpreta e o neocórtex se pergunta: realmente aquilo é necessário? Então, é um processo neural que vai envolver essas 3 partes. Mas aí a gente se pergunta, por que o cérebro reptiliano ele é tão importante para o neuromarketing? É muito simples. O cérebro reptiliano ele busca algumas coisas que são relativamente próximas da experiência de consumo. Ele busca recompensas imediatas, ele busca sobrevivência, ele busca reprodução e ele busca economia de energia. Vamos relacionar isso com a nossa experiência de consumo.
Eu quero ter o celular do momento. Isso é uma recompensa imediata. Eu preciso comer aquela comida porque eu estou com muita fome. Isso é sobrevivência. Eu vou comprar logo aqui no shopping porque eu não tenho paciência de ir para o centro pesquisar. Isso é economia de energia. Essas buscas do nosso cérebro reptiliano têm muito a ver com o nosso processo de consumo corriqueiro. E é aí que eles se relacionam. O cérebro reptiliano é a parte principal que vai ser trabalhada, que vai ser arguída e que vai ser estimulado pelas campanhas de neuromarketing. Basicamente, é isso. E mesmo depois de milhares de anos de evolução, são os sentimentos que são vinculados a esse cérebro reptiliano que regem a maior parte das nossas decisões, ainda que em contextos completamente diferentes. A neurociência, como ciência aplicada ao neuromarketing, ela vai ter alguns KPIs que vão nos indicar a forma como o cliente está percebendo aquela estratégia. Por exemplo, vou aplicar uma campanha de neuromarketing e eu preciso entender de que forma o meu cliente vai estar reagindo àquela campanha. Quais são os KPIs, ou seja, quais são os indicadores de neurociência que podem ser aplicados a esse meu estudo? São 3. A memória, a atenção e a emoção. Imaginem só, eu estou utilizando neurociência para medir memória, atenção e emoção. Eu vou saber se a memória foi ativada analisando que partes do cérebro foram estimuladas pelaquela campanha. Eu vou saber se a emoção foi ativada enxergando, por exemplo, as reações corporais, como os batimentos cardíacos. E eu vou saber se a atenção foi ativada me utilizando, por exemplo, de um KPI que pode ser observado através do eye tracking, que é o estudo de para onde a visão vai ser direcionada. Emoção também pode ser captada através de um KPI de neurociência, que é a análise do tom de voz. Tudo isso, pessoal, todos esses indicadores de aplicação das técnicas são o que permitem que o marketing enxergue, através da neurociência, se aquela campanha, se aquele produto, se aquele serviço ou se aquela propaganda de fato impactou aquele cliente. De fato, comunicou o que deveria. Professor, onde que se usa isso? Por incrível que pareça, grandes corporações e grandes empresas que fazem campanhas de mídia a nível mundial e que se preocupam com as suas respectivas campanhas, não fazem campanhas nacionais, mas fazem a nível mundial, têm todo esse trabalho. Elas selecionam um público X, fazem uma testagem, acompanham e monitoram todas as reações das pessoas frente àquelas campanhas. Professor, eles monitoram tudo, eles pegam esses 3 KPIs de indicadores, que é emoção, memória e atenção, colocam uma pessoa numa máquina de ressonância, colocam uma pessoa, sei lá, numa análise de eletroencefalograma, colocam lá uma pessoa num processo de ressonância magnética, analisam o tom de voz. Sim, elas fazem isso, elas aplicam a campanha para determinado grupo teste e veem se aquela campanha causa o impacto necessário naqueles clientes. Se funcionar com elas, se ativar as partes corretas do cérebro, se tudo funcionar respectivamente como foi planejado, aquela campanha segue aprovada e vai ser utilizada como divulgação da marca em outras partes do mundo. Então, não são todas as empresas, obviamente, que utilizam das técnicas de neurociência e utilizam os KPIs de neurociência para avaliação do neuromarketing. Mas estão colocados aqui os KPIs para que vocês conheçam. Então, esses são os indicadores da usabilidade da neurociência no marketing. A atenção, a memória e a emoção. Se a campanha ativa de forma positiva esses 3 indicadores, a campanha está bem elaborada e pode seguir para a comercialização daquele produto ou daquele serviço. O que mais que a gente viu sobre isso? A gente viu que os estímulos mais fortes para o nosso cérebro primitivo são esses que a gente estudou em uma aula em específico, que são os estímulos de egocentrismo, de contraste, de tangibilidade, egocentrismo, contraste, tangibilidade, ideia de começo e fim, captação visual e as emoções.
E a gente estudou de forma separada cada um desses ativadores ou estímulos do nosso cérebro primitivo, ou seja, do nosso cérebro reptiliano. A gente viu cada uma dessas ativações de forma em separada, para que nós pudéssemos entender como elas funcionavam dentro da nossa cabeça. Vocês lembram delas? Algumas delas são bem usuais, e a gente viu em aula, conversou sobre elas, e viu qual é a usabilidade que, de fato, cada uma delas vai ter. Vou comentar sobre algumas delas que me chamam mais atenção e que eu considero mais importantes. A ideia, por exemplo, de egocentrismo, que fala que a pessoa gosta daquilo que é exclusivo, daquilo que é seu, de um produto que se assimila às suas necessidades. A ideia de contraste, que, como a gente viu, é a capacidade de mostrar para o cliente o que era antes e o que era depois daquele consumo, daquele serviço, daquela obra. A ideia de tangibilidade, que é a capacidade de transformar ideias ou ideais em algo tangível, em uma campanha tangível. Acho que até a gente viu um vídeo na época dessa aula, da campanha da UNAIDS, onde eu tenho uma pessoa que anda por uma corda bamba e que ele tem AIDS. E aí, quando ele veda os olhos com aquela fitinha vermelha, ele não consegue se equilibrar na corda bamba. Mas se ele continua de olhos abertos, ele chega até o final da corda. E aí, algo que parecia imaterializável, que era o fato de, se você não faz o exame, você não fica sabendo e você continua cego e tem demais riscos a morrer, parece mais tangível, parece mais compreensível dentro de uma campanha. Então, isso faz com que o nosso cérebro entenda de forma mais rápida. Outro que a gente viu, que é o começo e fim, né? Que é um outro estímulo muito forte para o nosso cérebro primitivo. A ideia de que algo vai acabar, a ideia de que algo não está mais disposto, a ideia de que você pode, mas você tem um prazo. Essa ideia também ativa muito o nosso cérebro primitivo. E, por fim, o visual, que é justamente a capacidade que você tem de elaborar uma comunicação de marketing, onde a pessoa possa captar em cerca de 5 segundos tudo o que aquela imagem tende a falar para você. Esse é um princípio básico, pessoal, da ativação neural, do que realmente importa no cérebro, principalmente para a confecção de materiais como outdoor. 5 segundos é o que a pessoa visualiza no outdoor. Ninguém consegue parar mais do que 5 segundos para visualizar um outdoor. E aí você se pergunta, professor, mas por que tem outdoor que tem tanto texto? Tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo no mundo. Não sei. Certamente, essa pessoa não estudou sobre os estímulos visuais que são necessários para ativar de forma rápida o nosso cérebro reptiliano, que é o primeiro a reagir dentro da nossa composição neural. Então, basicamente, é isso. A gente estudou esses 5 aspectos dos estímulos mais fortes para o nosso cérebro primitivo. O egocentrismo, o contraste, a tangibilidade, a ideia de começo e fim, o visual, e eu quase esquecia das emoções. A capacidade que um comunicado, uma campanha, uma estratégia de marketing tem de causar emoção nas pessoas. E a gente viu que essa emoção pode ser uma emoção boa ou uma emoção ruim. A campanha tanto pode valorizar o lado bom, como, por exemplo, o sorriso de uma criança ao sair da Disney, como pode visualizar o lado ruim, como, por exemplo, aquela campanha que a gente viu da moça com a mala arrastando sangue no meio do aeroporto, falando aí sobre a compra ilegal de produtos que advêm de origem de couro animal. Então, a gente pode ter a percepção de emoções tanto para o positivo quanto para o negativo. Mas em ambas, o nosso cérebro reptiliano será ativado de forma muito rápida. Ele é muito sensível a essa variável chamada emoção. Bem, depois disso, a gente estudou os arquetipos do Jung, que falavam sobre a personalidade não de pessoas,
não essencialmente de pessoas, mas de personalidades de marca. E a gente estudou esses arquetipos por entender que as marcas, elas devem selecionar um arquetipo para conduzir os seus trabalhos. Quando as marcas não selecionam esse arquetipo, quando elas não definem esse arquetipo, o que vai acontecer com elas é que hoje elas estão fazendo uma campanha com a marca azul, com a logomarca azul. Amanhã elas estão fazendo outra campanha com a logomarca verde. Amanhã elas estão com outra perspectiva. O objetivo da empresa muda. A missão, visão e valores são alteradas o tempo todo. A empresa é uma bagunça. Por quê? Porque ela não identificou aonde está o seu público, o que ela quer comunicar para o seu público. Qual é o perfil do público consumidor dela? O que as pessoas esperam daquela marca? Então, a ideia dos arquetipos do Jung, efetivamente, era justamente essa. Era mostrar a forma como as pessoas se relacionavam com as marcas. E saber que cada tipo de cliente, mesmo tendo um ou mais arquetipos, queria sim identificar as suas necessidades atendidas, os seus valores e os seus traços de personalidade reconhecidos em determinada marca. E a gente viu que dentre os 4 quadrantes, o quadrante de motivação, independência e realização, o quadrante de motivação, risco e excelência, o quadrante de comunidade, prazer e motivação, e o quadrante de estabilidade e controle. Entre esses 4 quadrantes, um consumidor poderia se enquadrar em qualquer tipo desses arquetipos. No quadrante, por exemplo, de risco e excelência, poderia ser o rebelde, o mago ou o herói, ou poderia trazer traços dos 3. Mas a empresa precisava se posicionar como uma destas. Porque, sem identidade, as empresas pecam na sua comunicação. Se elas pecam na comunicação, elas não comunicam bem. Se elas não comunicam bem, elas não têm vínculo com o consumidor. Se elas não têm vínculo com o consumidor, elas não criam valor. Esse é o passo a passo do motivo pelo qual nós enxergamos os arquetipos do Jung durante a nossa disciplina. Logo depois dessa aula, a gente falou sobre as armas da persuasão. A gente falou sobre como influenciar o cliente. E aí o Robert Cialdini, que foi esse autor fantástico, ele dedicou 30 anos da sua vida para estudar justamente o poder da persuasão. E o Robert Cialdini, ele definiu 6 princípios básicos que direcionam as nossas decisões e as nossas ações. E ele falava que no momento em que uma campanha, no momento em que um agente de vendas, ou no momento em que um discurso ou um diálogo consegue transpassar esses princípios de persuasão, normalmente ele é eficaz o suficiente para fazer com que o consumidor se afeiçoe e o consumidor venha a consumir aquele produto ou aquele serviço. Quais são esses princípios do Cialdini, conforme a bibliografia e conforme as referências que ele nos deixou? São o princípio da escassez, que fala que quanto mais escasso e difícil de encontrar um produto for, mais as pessoas irão querer aquele produto. Esse princípio da escassez do Cialdini vai em completo alinhamento com a ideia de egocentrismo, que é um dos pontos que ativa o nosso cérebro reptiliano. Um outro aspecto do Cialdini que ele coloca é o princípio da autoridade. Ele fala que as pessoas respeitam e ouvem a autoridade. Então, saber muito sobre um assunto aumenta a confiança e a credibilidade e automaticamente a possibilidade que a pessoa tem de comprar aquele produto ou aquele serviço. Fala sobre o princípio da reciprocidade. Fala que as pessoas estão sempre dispostas a retribuir algo que foi feito por elas. Então, quando você cria empatia com uma pessoa e dá para ela algo ou faz por ela algo, aquela pessoa tende a te recompensar ou a querer te recompensar de alguma forma. Um outro princípio que ele comenta é o princípio do comprometimento e da consistência, que fala que as pessoas não gostam de ignorar pequenos ou grandes comprometimentos. Então, se uma marca, se um produto, se um serviço se diz compromissado com determinada causa, aquela marca de fato deve estar compromissada com aquilo do começo até o fim do seu processo, durante todo o seu período e durante todas as suas comunicações. Esse princípio do comprometimento e da consistência do Cialdini, ele vai nos fazer revisitar, por exemplo, os arquetipos do Jung,
que fala que uma marca deve sim selecionar um arquetipo, que ela deve se posicionar de determinada forma e que ao se posicionar daquela forma, aquela marca cria credibilidade para o cliente. Olha que legal. A gente está falando dos arquetipos e relacionando esses arquetipos com o princípio do Cialdini, que é o do comprometimento e da consistência. Ou seja, uma marca tem que comunicar sempre a mesma coisa, a mesma visão, a mesma missão e os mesmos valores em toda a sua comunicação, em todo o seu histórico, e nunca ficar se posicionando por uma coisa ou por outra de maneira inconsistente. Senão a Rafa Kalimann vai conversar com ela e vai dizer que a marca, em todos os seus atos, gestos, fatos e comunicações, que ela não gosta dela, entendeu? É assim que funciona o mercado. Então, esse princípio do comprometimento e da consistência, serve para isso, para as pessoas terem um posicionamento, ou para as marcas terem um posicionamento comprometido, certo? O que mais? Cialdini fala sobre o princípio da conexão. Esse princípio da conexão fala que as pessoas estão mais propensas a dizer sim àquelas que elas simpatizam ou àquelas que elas gostam. Esse é o princípio básico da conexão. Então, se a pessoa tem o mesmo gosto, o mesmo tipo de consumo, os mesmos problemas ou até mesmo os mesmos defeitos, a pessoa tem alguma conexão com aquela marca. Lembram-se quando a Gol começou a vender? Existia uma parcela da população que tinha uma perfeita antipatia com a Gol. Era a classe A, que costumava viajar e que odiava a ideia de low cost. E a Gol chegou como uma empresa de low cost. Em compensação, existia uma conexão gigantesca entre as classes C e D e a nova Gol, que visava incluir as pessoas que nunca podiam viajar dentro desse cenário de deslocamento através de aéreo. Então, cada uma buscou um princípio de conexão distinto. Se você conversar com qualquer pessoa que é dessa época e que era rica nessa época desde então, e perguntar para ela por qual companheira ela viaja, ela claramente vai te dizer que nunca vai pela Gol. Porque ela tem a sensação de que a Gol não é uma empresa pensada para a classe dela, e sim uma empresa de low cost. E, por fim, Cialdini fala sobre o princípio da prova social, que fala que as pessoas têm uma forte necessidade de pertencer a determinado contexto, a determinado grupo. Então, a gente leva a opinião das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas mais próximas, em consideração quando a gente vai consumir um produto. E, automaticamente, a gente, às vezes, também consome um produto só para ser inserido em determinado grupo. Depois desses estudos todos, a gente evoluiu. Evoluiu para estudar as relações entre o neuromarketing e o comportamento de compra do consumidor, que foi a segunda etapa dessa disciplina. Ao estudar o comportamento de compra do consumidor, a gente viu que existem 3 perspectivas importantes para a aplicação do neuromarketing. São elas os fatores do ambiente externo, os fatores do ambiente interno e os fatores pessoais do consumidor. E que nessas decisões de compra que o consumidor toma a todo momento, essas 3 coisinhas vão afetar no processo decisório e no processo de consumo. E por esse motivo a gente começou a estudar a jornada do consumidor. O como ele se afeiçoa a uma marca, o como ele reconhece uma marca, o que é que cria valor para o consumidor, de que forma as estratégias de neuromarketing são aplicadas em todo esse contexto. E aí a gente viu que existiam comportamentos de compra ou comportamentos de decisão de compra que eram completamente distintos. E que a forma como a marca se posicionava, lembrando de Jung, e a forma como o consumidor se posicionava frente àquela marca iriam ser fatores de influência dentro desse processo de decisão de compra. E nós vimos sobre o comportamento de compra complexo, o comportamento de compra em busca de variedade, o comportamento de compra com dissonância reduzida e o comportamento de compra habitual. E viu que isso tudo, o tipo de comportamento de compra, ele iria variar de acordo com o envolvimento que o consumidor tem com a marca e de acordo com a percepção que ele tem de diferenças significativas entre uma marca e outra. Se ele percebe poucas diferenças ou muitas diferenças, ou se ele tem um envolvimento grande com aquela marca, envolvimento esse que a gente pode levar em consideração que se construiu ao longo dos anos por meio de campanhas, por meio de experiências, por meio de momentos,
automaticamente aquele processo de compra vai variar entre esses 4 quadrantes. Bem, além dos tipos de processo de compra, a gente viu como funciona o processo de decisão do comprador. E que tipo de campanha de neuromarketing ou que tipo de gatilho mental poderia ser aplicado dentro desse processo de compra. A gente viu que o comportamento do processo de decisão do comprador parte dos reconhecimentos de necessidade, perpassa a busca de informações, vai para a avaliação de alternativas, tem por fim a decisão de compra e depois um comportamento pós-compra, onde ele pode sofrer uma dissonância, que é como é que eu posso explicar? Um incômodo com aquela compra. Ele comprou, mas ele não se sente confortável com o consumo daquele produto ou daquele serviço. Então, a gente viu esse passo a passo do processo de decisão do comprador e viu que nós podemos aplicar várias estratégias ao longo dessa jornada. A gente pode encurtar o tempo entre um processo e outro. A gente pode pular, por exemplo, do reconhecimento de necessidades direto para a decisão de compra, desde que eu utilize os gatilhos mentais necessários para que isso aconteça. Esse processo pode demorar meses, como pode demorar dias, como pode demorar minutos. Tudo vai depender do tipo de comunicação que eu vou aplicar em cada uma dessas etapas. E essa comunicação, obviamente, vai ser casada com as nossas estratégias de neurociência ou com as nossas estratégias de neuromarketing. E tudo isso acontece por um simples motivo: criar valor para os clientes-alvos. Essa criação de valor pela bibliografia funciona entre 2 extremos: a seleção de clientes para atender e a decisão sobre a proposta de valor do que vai se comunicar para o cliente. A seleção de clientes é feita através da segmentação e da seleção de mercado-alvos. E aí a gente retomou alguns conceitos. A segmentação, que é dividir o mercado em segmentos menores, e a seleção de mercado-alvo, que é você escolher um segmento para você atuar. E do outro lado, a decisão sobre a proposta de valor, que são as ideias de diferenciação na sua campanha e de posicionamento na sua campanha. Tudo isso, pessoal, essas ideias de segmentação, de seleção de mercado, de diferenciação e de posicionamento, que visam criar valor para o nosso cliente-alvo, são coisas que serão trabalhadas pelo nosso composto de promoção, ou pela nossa comunicação integrada de marketing, como vocês preferirem chamar. Esse composto de comunicação, por assim dizer, vai somar as nossas ferramentas de propaganda, de promoção de vendas, de venda pessoal, de relações públicas e de marketing direto, que são as 5 principais ferramentas de promoção. Então, eu vou trabalhar as ideias de neuromarketing na propaganda, na promoção de vendas. No vendas pessoal, professor, como é que eu trabalho neuromarketing? Ué, a gente está falando do Cialdini. As artes da persuasão acontecem na venda direta, na venda pessoal. O vendedor pode se utilizar das ferramentas do Cialdini na venda pessoal. E a venda pessoal faz parte do nosso composto de promoção. Então, as artes da persuasão do Cialdini, dentro desse composto de comunicação enraigado de neuromarketing, vão justamente ser utilizadas na venda pessoal. É lá onde o vendedor vai se utilizar das estratégias de persuasão para poder trazer o cliente para aquele consumo. E, inconscientemente, o vendedor que se utiliza das artes de persuasão vai estar se utilizando da neurociência. Vai estar se utilizando do neuromarketing. Então, basicamente, tudo que a gente aplica, tudo que a gente pensa, vai ser para transformar a forma como esse composto de promoção chega ao cliente. E dentro desse composto de promoção, como eu já comentei com vocês, estão aí propaganda, promoção de vendas, vendas pessoais, relações públicas e marketing direto, como sendo os 5 principais elementos que vão compor esse composto de marketing, ou esse composto de promoção. Sendo assim, a gente vai perceber a comunicação integrada de marketing como sendo o uso correto das ferramentas de neuromarketing aplicadas ao meu composto de promoção. Com a aplicação de gatilhos ou sem eles, o neuromarketing e as suas ferramentas, elas devem ser aplicadas levando em consideração o posicionamento e a proposta de valor da empresa. Por exemplo, se a empresa ela deseja comunicar valores humanos de cuidado, atenção, respeito, você não pode se utilizar, dentro do composto de comunicação, um gatilho que traz consigo exclusividade e egocentrismo, porque eles vão ativar o cérebro reptiliano,
mas não vão ter comunicação nenhuma com o tipo de produto ou serviço que você oferta. Então, a sua marca vai estar comunicando uma coisa e o gatilho da comunicação outro completamente diferente. A comunicação, então, ela deve ser integrada. Ela deve trazer à tona verdade e familiaridade entre os valores da empresa e os valores do seu cliente. E de que forma a gente pode entender a aplicação das ferramentas de neuromarketing no processo de comunicação integrada? Bem, a gente chega à figura que concluiu a nossa última aula, processo de comunicação integrada e como funciona as estratégias de comunicação de marketing dentro dele. Vocês veem o emissor, que codifica uma mensagem, essa mensagem vai ser proposta através de um canal, vai ser decodificada e entendida pelo meu receptor. Se a gente está falando de uma propaganda, por exemplo, o emissor preparou todo um contexto e mandou aquela mensagem. Mas no momento de decodificar, o meu receptor pode decodificá-la de forma incorreta. E aquilo automaticamente pode não estimular um processo de consumo. Como é que eu posso garantir que essa mensagem seja o mais clara possível e que ela atinja o cliente da forma como eu preciso? É simples. Eu vou incluir nesse processo de mensagem ou nessa comunicação integrada de marketing as ferramentas de neuromarketing, porque elas são capazes de ativar partes específicas do cérebro e de motivar reações específicas nas pessoas. Sendo assim, o risco da decodificação criar algum tipo de ruído vai ser muito menor para o meu receptor final. Eu vou me fazer entender de forma mais clara para o meu receptor, utilizando os gatilhos mentais de neuromarketing, casado com as estratégias de comunicação integrada de marketing. Dentro daquele composto de comunicação, relacionado com propaganda, promoção de vendas, vendas pessoais, relações públicas e marketing direto. Em todos eles, eu tenho um processo de comunicação onde a mensagem vai partir para o cliente e vai chegar nele. E há um processo de codificação e decodificação dessa mensagem. Quanto mais elementos que possam ativar as potencialidades neurais e não simplesmente permitir a interpretação avulsa de um texto, maior vai ser o convencimento do meu consumidor final e maior vai ser o entendimento dele sobre a mensagem que está sendo repassada pela empresa. Sendo assim, galera, em resumo, nós pensamos em comunicação integrada para garantir que a mensagem ela seja compreendida pelo consciente e mesmo se ela não for compreendida pelo consciente, que ela seja compreendida pelo inconsciente e pelo cérebro reptiliano de cada cliente. Essa combinação estratégica entre a comunicação integrada de marketing e as estratégias de neuromarketing, elas reduzem os ruídos no processo, permitem que o cliente entenda mais, permitem que a mensagem seja mais clara e permitem que o processo de consumo seja melhor entendido pelo cliente e a marca seja mais fidelizada por aquele cliente. Basicamente, a gente fez uma revisão geral de todos os conteúdos e associou todos os conteúdos que tinham sido vistos de formas separadas ao nosso contexto final da disciplina, que é o da comunicação integrada de marketing. Eu fico à disposição de vocês para vocês tirarem todas e quaisquer dúvidas nesse processo. Espero ter sido um pouco mais claro ao relacionar o conteúdo de todas as aulas em uma só, para que vocês entendessem o motivo pelo qual nós estudamos cada coisa em separado até chegar ao momento de hoje. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Sobre avaliação, dúvidas sobre a prova, o conteúdo, me digam aí. Professor, essa revisão Esse estudo de caso são 20 páginas mesmo? São 20 páginas mesmo. Fala, minha Nossa Senhora. Vocês não leram um livro nessa disciplina, que essa disciplina não tem livro porque é nova. Vocês estão querendo ler estudo de caso. Ei, professor, meu celular deu uma travada aqui quando o senhor falou sobre brand, eu não escutei muito bem. Sobre o quê? Brand. Definição de brand. Então, essa definição de brand, na verdade, o brand é uma estratégia de comunicação que é focada na forma como a marca se posiciona. A gente vai relacionar muito o contexto de brand quando a gente fala dos arquetipos do Jung.
Os arquetipos do Jung, eles são criados para que as marcas selecionem um arquetipo e se posicionem dentro dele. Então, a ideia de branding de marca vai se relacionar muito com aquela perspectiva. O que vai ser cobrado na avaliação, que eu comentei lá no começo, basicamente é a definição de branding, ou seja, qual é a funcionalidade dele e para que ele serve. Que a gente viu que basicamente é uma gestão integrada da marca, valorizando os diferenciais. O mercado vai se posicionar, né? Isso é economy, prêmio, tipo assim. Ele estava dizendo. Vamos escutar ele. Vai. Vamos lá. A gente está falando. Branding tem relação com marca, certo? A gente viu que a comunicação integrada de marketing funciona para utilizar as estratégias de neurociências, de neuromarketing, aplicadas a um contexto de consumo. Da mesma forma, o branding é apenas como se fosse uma subsequência dessa divisão da comunicação integrada. É quando eu foco a atividade da minha marca, ou os valores delas, ou a forma como eu posiciono essa marca, efetivamente em uma ideia de valor criada não para o produto, mas para a marca. Isso é o que nós chamamos de estratégia de branding. É a capacidade que a empresa tem de gerir o seu processo de comunicação, as suas estratégias de marketing, a sua aplicabilidade de neurociência, todas voltadas para garantir a evidência da marca e não necessariamente do produto, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de Coca-Cola, a gente não fala só da bebidinha preta. A gente fala da Coca-Cola Zero, a gente fala de outros produtos como o Del Valle, a gente fala de outras tantas coisas. Essa estratégia da Coca-Cola é a estratégia de branding. Ela foca principalmente na marca e na forma como a marca se posiciona. Se eu tivesse que escolher um daqueles arquetipos do Jung para posicionar a marca da Coca-Cola, eu diria que toda a comunicação que ela faz é baseada naquele arquetipo. E por ser baseada naquele arquetipo, ela vai utilizar os gatilhos mentais que ativam aquele arquetipo e o público específico que tem vínculo com ele. Certo? É assim que a gente pode relacionar a perspectiva de branding. Ok. Vamos lá, tinha mais gente para perguntar. Não, foi uma revisão geral, né, professor? Tanto para as perguntas abertas como para as fechadas, não é isso? Exatamente. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou terminando de fazer a chamada aqui. Débora Maria, Elano e Elisângela. Gente, alguém sabe quem é a Elissandra? Eu já perguntei isso para vocês outras vezes, mas é porque não custa nada a gente perguntar, né? Essa pessoa, ela foi para aula uma única vez. Não, professor, não conheço. Eu acho que ela é uma pessoa um pouco ausente. Pode falar. Essa aula vai ser gravada, é gravada e vai Está ficar gravado. também no YouTube gravado. ou vai ficar só aqui? Está gravada. Eu vou subir ela em seguida, tá certo? Ela vai demorar um pouquinho para salvar, mas assim que eu finalizar, ela vai ficar salva no Teams e amanhã eu subo ela para a plataforma do YouTube. Caio, Luciana, Mariananda, Micheline Paulo, Mariananda, Micheline Paulo Mendes. Aí eu tenho a Rayane e tenho a Stephanie. Gente, tudo certo, frequência lançada. A gente se encontra na avaliação na semana que vem. Coloquei hoje, todo mundo estava online. Professor. Adriana, professor, boa noite. Botei, gente. Todo mundo que tá com o nome aqui na lateral eu coloquei. Botei a cara do cearense, né? Botei. Ah, Maria. Quem é que buta? Ninguém buta nada. A cara do Ceará, isso. Mas eu botei o nome de todo mundo. A gente tá com 24 pessoas presentes, eu coloquei tudinho. Tá. Tá certo? Não se preocupe, não, que eu já lancei a presença. Então tá tudo botado. Tá tudo botado. Botei todo mundo. Ó, gente, até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp também, não tem problema nenhum, tá certo? Vejam o estudo de casa, eu vou subir aqui na plataforma e amanhã o sábado tá atualizado, tá bom? Tchau. Obrigada. Todo mundo. Tchau. Obrigado. Boa noite. Nada.